Olá, tudo bem? Vamos falar sobre balanço hídrico. Balanço hídrico é um registro, uma observação de tudo que entra e sai no paciente. Pacientes que estão na unidade de terapia intensiva são pacientes críticos que apresentam um ou mais comprometimento hemodinâmico, né? Fisiopatológico. E o balanço hídrico é essencial para a gente acompanhar e observar qualquer anormalidade que acomete um desequilíbrio hidroeletrolítico. O nosso corpo, para que ele decorra em funcionamento, ele precisa desse equilíbrio. E quando um paciente está na UTI, um ambiente ali, né, crítico, uma área que é crítica, e esse paciente está sendo submetido a procedimentos invasivos, a sondagens gástricas, a sondagens vesicais e principalmente a infusão de a administração de líquidos e a administração de drogas vasoativas, esse paciente ele precisa ser acompanhado no que diz respeito aos mecanismos cardíacos, pulmonares e renais. E o balanço hídrico é uma atividade que a enfermagem realiza frente a esses pacientes, tá? De fundamental importância. Então, aonde que vocês tiverem um paciente que estão na UTI, eles precisam ter esse registro do balanço hídrico, eles precisam ter esse acompanhamento, né? Assim como no nosso dia a gente bebe 2 litros, né, de água, 2.000 ml de água, você precisa eliminar os 2 litros. E muitas vezes isso não acontece, né? E pensa vocês agora, um paciente crítico que está ali à mercê de uma dieta, que está ali à mercê de drogas vasoativas, como que esse organismo vai responder a toda essa descompensação fisiopatológica que esse paciente apresenta? Então, por isso que nós temos o balanço hídrico nas unidades de terapia intensiva para auxiliar no diagnóstico e tratar o quanto antes esses pacientes. E a enfermagem é um dos profissionais que auxilia aí no registro e na observação do balanço hídrico, tá bom? O balanço hídrico, ele é um processo dinâmico e ele é indispensável para manter um paciente estabilizado. Principalmente porque ele é regulado pelo mecanismo de adaptação, que depende da ingesta, né, de líquidos, assim como dietas, frente à eliminação dessa água. E tudo isso corresponde a funções renais pulmonares, ok? As alterações do equilíbrio hidroeletrolítico são encontradas muito frequentemente na unidade de terapia intensiva. E esses pacientes, eles têm um potencial significativo de ter uma alteração homeostática, o que necessita de um controle rigoroso, que é o balanço hídrico, tá? Balanço hídrico, conceito, pessoal, é um processo de observação e registro de líquidos administrado e eliminado pelo paciente no período de 24 horas. Então, durante 24 horas, durante todo o período de internação, diariamente a gente realiza essa observação e esse registro. Tudo que é infundido no paciente, desde água, dieta, medicamentos, soro fisiológico, tudo que for administrado no paciente precisa ser observado, medido e registrado, assim como as perdas, fezes, urina, suor, drenagem, efluentes, tudo também precisa ser observado, medido e registrado. E isso nada mais é que caracterizar o balanço hídrico, tá bom? É uma medida indispensável porque a partir dessa medida conseguimos identificar um desequilíbrio hidroeletrolítico e descrever o tratamento o mais rápido possível, tá? A eliminação incorreta de líquidos pode levar à perda de substâncias, né? Vômitos,
diarreia. Então, a eliminação incorreta disso pode trazer o acúmulo de substâncias inadequadas e pode gerar sérias gravidades para o paciente. Por isso que o balanço hídrico, ele é um método crucial, né, um registro crucial que a gente acompanha esses pacientes críticos com a finalidade da gente evitar essas complicações, tá? Qual que é o objetivo do balanço hídrico? Monitorar os parâmetros que permitem o acompanhamento do equilíbrio hídrico daquele paciente, a fim de proporcionar ali um tratamento conforme que aquele paciente está apresentando, né? Manutenção do equilíbrio hídrico, porque vai depender do quê? Né? Do que a gente tem como perdas. Então, a gente tem perdas renais, perdas pela pele, o pulmão também. Assim como a gente absorve o oxigênio, a gente tem um descarte de CO2. E o CO2, ele é uma perda. Muitas das vezes, vocês vão observar que tem perdas que a gente não consegue quantificar. Elas entram como perdas insensíveis, porque como que a gente vai quantificar o dióxido de carbono? Como que a gente vai quantificar o suor? E aí entra em perdas insensíveis e a gente tem que acompanhar e observar, registrar por método de cruzes, né? Se foi um médio, alto ou se foi baixo lá, aquela saída ali, né, a nível de suor, por exemplo. Assim como as fezes também precisam ser quantificadas, tá? Então, o balanço hídrico é isso, pessoal, é vocês registrar tudo que entra e tudo que sai no paciente. Então, vamos lá. A gente tem o balanço hídrico, a gente tem que registrar. Toda unidade tem o seu papel de registro de balanço hídrico. Eu até trouxe um aqui para vocês para ilustrarem e para vocês entenderem o que eu estou falando. Então, todo líquido que ele for oferecido ao paciente, ele precisa ser medido e registrado. E esse líquido, ele precisa ser registrado na parte de entrada. O que eu falei para vocês? Que o balanço hídrico é tudo que registra, é tudo que entra e tudo que sai no paciente, não é? Então, a parte de entrada vai ser tudo que é ofertado para aquele paciente, assim como medicações, infusões, fluidos, infusões enterais, parenterais, tudo precisa ser registrado, desde um soro de 500 ml a uma solução ali de 70 ml a gente precisa registrar. Dependendo da rotina hospitalar, o que muitas vezes não registra, são infusões de até 50 ml, 20 ml no máximo. Não é considerado para anotar, mas vai muito de unidade, né? Quando eu trabalhei na UTI, por exemplo, o paciente estava sentindo dor, a gente fazia uma dipirona. Dipirona é diluído para 20. Então, aqueles 20 ml não registrava no balanço, mas era a rotina da unidade que eu estava atuando, que até 50 ml não era registrado no balanço. Então, varia muito de unidade para unidade, tá? E todo líquido que for eliminado, ele também precisa ser registrado. Ele precisa ser medido, anotado. E isso a gente vai quantificar e registrar na parte de saída. Então, olha para vocês verem. Aqui eu peguei uma folha de balanço hídrico de um hospital X, né? E aí a gente consegue perceber o balanço hídrico, né? A parte de ganhos e a parte de perdas. Tá vendo? Então, a parte de ganhos é a parte de entrada e a parte de perdas é saída, né? Então, a entrada pode ser soro, medicamento, água destilada. Tá vendo que tem uns espaços em brancos? Esses espaços em branco, às vezes são outras medicações, até porque o paciente na UTI tem uma gama de medicamentos, então precisa ser registrado, né? Assim como água, dieta, precisa ser registrado. Então, tudo isso é quantificado em ganhos, né? Em entrada do paciente. Tá vendo que tem um horário? Tá vendo que a gente tem parte das 7 da manhã às 18? A gente tem uma parte aí parcial.
Porque assim, o balanço ele é feito de 24 horas, porém a gente tem uma quebra aí de 12 horas. E é importante fazer esse balanço, a gente quantifica como balanço parcial. É até importante ter esse acompanhamento, né, para que depois dessas 12 horas a gente avalie o paciente, vê como que esse paciente evoluiu. Porque o balanço hídrico ele é preenchido frequentemente e ele também precisa ser avaliado, tá? Parcialmente, para a gente ver se o paciente está com um balanço positivo ou um balanço negativo, ou está com um balanço normal. O que a gente espera é que os pacientes tenham um balanço normal, né? O que seria um balanço normal, professora? Ele teve um ganho de 2.000 ml, mas ele teve uma perda de 2.000 ml, então é um balanço normal. Balanço positivo, ele perde mais. Balanço negativo, ele perde menos. E isso não quer que a gente quer que aconteça. Mas, infelizmente, pela clínica, pela condição que aquele paciente está, justifica-se, tá? E as perdas? Tudo que sai, né? Então, às vezes, o paciente está com uma sonda para drenar. Ele está de dieta zero. Temos que quantificar o que está drenando. Diurese, fezes, tudo isso a gente precisa quantificar. Então, vai ser registrado nessa parte de perdas, assim como o dreno, tá? Então, a gente tem uns horários e a gente quantifica. Tá vendo lá no finalzinho? A gente tem a soma disso. Então, as somas parciais e as somas totais. Então, isso precisa ser feito, ok? Então, o enfermeiro, técnico de enfermagem, ele atua ativamente no registro aí do balanço hídrico dentro da unidade de terapia intensiva. Aqui é outra parte da folhinha, então essa folhinha aqui é a outra parte. Então aqui às vezes a gente tem anotações assim relacionadas à prestação de cuidados que a gente presta com aquele paciente. Desde os sinais vitais, se esse paciente está com sonda, se ele está com oxigênio, se ele está entubado. Então tudo vai ser registrado nessas anotações aí de enfermagem, tá bom? E aí vamos lá, os fluidos que não podem ser medidos. Então, o que eu falei para vocês? Suor, dá pra gente medir? Perdas pulmonares, dá pra gente medir? Não dá pra gente quantificar, mas a gente precisa registrar e descrever, né? Então, aqui vai ser conforme o mecanismo de Cruzes. Então, a gente avalia se é pequena, grande ou regular quantidade, tá? Então, a gente avalia pela Cruzes. Então, tá vendo aí? Uma cruz para 4 mais? O que quer dizer isso? Sempre você vai considerar o quê? Que de quatro cruzes avaliada, esse paciente teve uma pequena, teve duas regular, teve grande, 3, mais de 4. Já se torna uma grande quantidade. Então, a gente avalia aí pelo mecanismo de cruzes, tá bom? Será realizado no final do período do plantão, então o balanço hídrico ele é registrado em todo o decorrer do plantão, porém a soma é realizada no final, seja para um balanço de 6 e seja para um balanço de 12 horas, o que a gente difere de balanço parcial. Então, todo o volume que foi infundido e foi eliminado, ele precisa, né, ser registrado e ser somado por esse balanço parcial, tá? E a gente sempre tem que manter o sinalzinho de mais ou de menos. Mais são os ganhos e menos são as perdas, para facilitar a contagem. A gente vai praticar e vocês vão compreender, tá bom? Ao termo das 24 horas será realizado o balanço do período total, né? Conforme a soma dos parciais. E o balanço vai o quê? Demonstrar se o paciente está perdendo ou retendo um líquido, né? Então, vamos supor, o paciente está demasiado, isso justifica um ganho, né? Então, o balanço ele vai demonstrar isso do paciente, ok? Então, o que a gente considera como ganho, tá? Então, a parte de entrada, dietas, por sonda gástricas, por sonda entérica e por ostomias. Então, se o paciente está com uma gastrostomia, né? Se o paciente está com uma jejunostomia, aí a gente vai ter o quê? Considerar como ganho. Então, tudo que é infundido por essas vias, tá? Ingesta de água, de suco, de chá. Então, tudo que for infundido tem que ser medido para ser
registrado. Assim como medicamentos, soros, sangue. Então, tudo que entra, meninos, tudo que entra precisa ser registrado. E o que vai ser considerado como perdas, né? Como saída? Eliminações intestinais, então, seja diurese, fezes, seja fezes líquidas ou semilíquidas, seja fezes pastosas, assim como vômito, suor, secreção e drenagens é considerado como perdas, tá bom? Olha para vocês verem um balanço normal. Então, esse paciente teve uma ingestão de 250 ml, né? Teve 150 por via oral, água dos alimentos 800 ml e o metabolismo 200. E ele perdeu 1.400 de urina, pele 500, respiração 400, isso é um exemplo, tá? E fezes 200 ml. Então, olha aqui, o que entrou para esse paciente, o que teve de ganho, ele teve de perda. Então, é considerado um balanço normal. Mas muitas vezes não dá assim. Muitas vezes ele perde mais do que ganhou. Muitas das vezes ele ganha mais do que perdeu. E aí é o que a gente difere de balanço negativo ou balanço positivo, tá? Costuma dividir essa distribuição de grandes compartimentos, intracelular e extracelular. Então, compartimento extracelular refere-se o quê? Né? Refere-se ao plasma, ao líquido intersticial, à linfa, né? Líquidos transcelulares, líquidos secretados. Então, a gente tem as glândulas salivares, líquido da cavidade pleural, líquido céfalo-raquidiano. Então, quando a gente fala em questão de distribuição desses líquidos, não é internamente apenas, externamente, mas de forma interna, de forma como que atua as células, como que são as suas atividades, a gente também costuma distribuir. Mas muitas vezes não tem como a gente quantificar, né? Então, por isso que a gente tem que levar essa parte em consideração. Balanço positivo, o que quer dizer, né? Qual que é a diferença entre o ganho e a perda pode resultar? Então, balanço positivo é aquele paciente que teve retenção de líquido. Então, se o balanço for positivo ou negativo, é um paciente que ou teve retenção de líquido ou teve perda de líquido. O que a gente preza é que o balanço seja normal, o que entrou saiu. Mas se o balanço for positivo, o paciente está retendo líquido, o paciente está edemaciado, pode se justificar, né? E se esse paciente perdeu líquido? E aí? O paciente está tendo vômito, diarreia, então o paciente está perdendo mais do que a gente espera, né? Então, esses são os dois valores que nós temos. Ou balanço positivo ou negativo. O que a gente preza é que o balanço seja normal, tá bom? Considerar a avaliação do balanço hídrico. O que a gente precisa considerar? O peso daquele paciente, o turgor da pele, tensão do globo ocular, umidade da mucosa bucal, né? Professora, às vezes é muito fácil a gente medir, né? A urina do paciente quando ele está de sonda. E quando ele não está de sonda, como que a gente faz? Né? Eu fazia isso muito na UTI. A gente pesava a fralda. Então, a gente pesava a fralda e convertia o peso em líquidos. Então, a gente tem que utilizar de outros meios para a gente quantificar, porque esse balanço precisa ser registrado. As condutas médicas vão ser influenciadas por esses valores, né? Identificar se o paciente está perdendo ou está retendo líquido, tá? Edemas, pressão arterial, pressão venosa central, ausculta pulmonar e os exames laboratoriais auxiliam a gente a avaliar o balanço hídrico. Então, além daqueles dados que a gente tem, a avaliação clínica, observacional, o exame físico, ele auxilia muito em considerar um paciente com balanço positivo ou um balanço negativo, tá? Considerando que o nosso corpo mas é quase que totalmente cheio de água, né? Só que a gente tem que considerar o meio intracelular e o meio extracelular,
tá bom? Então, a perda de líquidos da pele pelos pulmões aumenta 100 ml a 300 ml para cada grau Celsius de febre. Olha para vocês verem quando o paciente tem febre, tá vendo? As perdas urinárias e pelo intestino podem ser muito grandes em relação a um paciente com polúria ou diarreia intensa. Olha para vocês, é tanto que ele perde, né? E as perdas pela pele podem ser elevadas a depender da temperatura em que aquele paciente se encontra, tá? E aí aqui eu trouxe um tópico de discussão. E esse tópico é pertinente principalmente ao instigar vocês a fazer esse registro, porque é uma função, é uma responsabilidade da equipe de enfermagem. E se esse registro ele for feito de má qualidade, isso vai dificultar o tratamento do paciente. Então, aqui é uma provocação que eu deixo para vocês como um tópico de discussão, para que a gente realize o cuidado integral, um cuidado holístico ao paciente e que a gente não deixe de registrar o que sai e que entra para esse paciente, né? De forma sucinta, com muito cuidado, né? Para que nenhum dado venha passar, ok? Vamos consolidar o nosso aprendizado. Então, a gente tem um cliente, né? Aí a gente tem uma prescrição, né? Então, 6 horas iniciou uma solução aí de 250 de soro glicosado, mais 10 ml de cloreto de sódio a 20% e cloreto de potássio a 10%, né? Então, tem que registrar tudo isso, né? 8 horas teve o café da manhã por via oral, 200 ml de leite, diurese. Então, tá vendo? Tudo que acontece com o paciente precisa ser registrado e quantificado. Por quê? A gente tem que passar para aquela folhinha que eu mostrei para vocês, de ganhos e perdas, tá? Olha para vocês verem, o cliente recebeu 1.000 ml entre dietas e medicações e eliminou 500 ml entre diurese e drenagem. Então, olha para vocês verem, ele teve um ganho de 1.000, porém ele teve uma perda de 500. Balanço o quê? Positivo. O que significa balanço positivo? Esse paciente está retendo, não é? Olha aqui, vamos retornar aqui para vocês recordarem o que eu estou falando. Balanço positivo, ó, retenção de líquido. Então, é frente a isso, pessoal, que o médico às vezes vai passar uma furosemida para o paciente, um antidiurético, porque ele não está eliminando o que ele está sendo ganhado, né? E se o balanço for negativo, porque ele está tendo perda. Então, ele tem alguma descompensação metabólica. Então, por isso que o balanço hídrico é importante, tá? Nesse caso, foi positivo. Ele reteve, né? Ok? Então, põe um asterisco aqui, ó, coloque isso no caderno de vocês, para vocês lembrarem. Balanço positivo tá retendo. Balanço negativo tá tendo perda, tá? Próximo lá pra gente discutir. Então, o balanço hídrico das 24 horas é positivo, pois o cliente teve mais ganhos do que perdas, né? Olha para vocês verem, o cliente recebeu 1.900 entre dieta e medicações e eliminou 250 entre diurese e drenagem. Então, ele teve um ganho de 1.900 e eliminou 2.150. Balanço o quê? Negativo de 250. Então, o paciente tem um balanço negativo, pois ele teve mais perdas do que ganhos, né? Então, tá tendo o que aí? Uma retenção, uma eliminação, né? Mais do que a gente está esperando, ok? Olha essa situação. Na unidade de terapia intensiva é adotado o sistema de monitorização contínua, que atende pacientes em estados graves e com distúrbios metabólicos causados por uma descompensação de um ou de sistemas orgânicos, ou mais de sistemas orgânicos. Um dos cuidados de rotina da terapia intensiva é o balanço hídrico das 24 horas. Considerando uma reposição de 2.000 ml de soro fisiológico a 0,45%,
500 ml de soro Ringer lactato, 320 ml de plasma, 250 de plaquetas, 435 de hemácias e ainda a eliminação por sonda nasogástrica de 350 ml, de diurese 1.700 e de 150 de débito do dreno abdominal, o balanço hídrico é de quanto? Então, vamos fazer juntos, meninos, para a gente praticar juntos? Então, primeira coisa que vocês vão pegar um caderno e nesse caderno vocês vão dividir no que seria ganho e no que seria perda. Então, vamos lá ler novamente. Considerando uma reposição, então se é reposição, foi administrado. Então, é ganho de 2.000 ml de soro fisiológico a 0,45%, ok, né? 500 ml de soro Ringer lactato, então lá no ganho põe mais 500 ml. 320 ml de plasma, então plasma é o quê? Componente sanguíneo, então entra como ganho, então 320, né? 250 de plaquetas. Plaquetas são o quê? Ganho, né? Então, 250 de plaqueta. 435 de hemácia. Então, põe lá, ó, como ganho. E ainda a eliminação por sonda. Então, o quê? Perda, né? De 350, diurese 1.700 ml e 150 do débito de dreno abdominal. Então, 150. Então, agora a gente vai somar o ganho e a perda. No ganho, a gente põe o sinalzinho de mais e na perda, a gente põe o sinalzinho de menos. Então, façam aí que eu vou fazer aqui também. Então, esse balanço é muito importante para a gente saber como que esse paciente está. Então, deixa eu fazer aqui. Então, ele teve um total de ganho de 3.505, né? E vamos ver as perdas? 350 mais 1.700 mais 150. Então, menos 2.200. Então, agora a gente vai fazer as contas, né? Do ganho e das perdas. Então, vamos ver quanto que deu aqui, ó. Eu sei que o balanço foi positivo, meninos. Balanço positivo. Deu positivo 1.305. Então, olha para vocês verem, ó. Se for A, B, C, A, D. 1.305 positivo. O que significa um balanço positivo? O paciente está retendo o líquido. Então, é a partir desses valores que a gente vai ter as condutas aí preditas pelo médico, tá bom? Olha essa situação, o cliente recebeu 1.200 ml entre dieta e medicações e eliminou 980 entre diurese e drenagem no período de 24 horas. Olha para vocês verem, o balanço é positivo, o paciente teve o quê? Teve mais ganho do que perdas. Balanço positivo, a gente tem o quê? Retenção de líquidos, tá bom? Então, aqui tem as prescrições. Então, quando vocês verem essas prescrições, ela é o carro-chefe para a gente registrar em questão de medicações, né? Assim como dietas é muito importante. Então, essas prescrições, tudo que tá aí, meninas, a gente precisa registrar no horário, como eu demonstrei para vocês, tá? Então, a gente vê essas prescrições assim e elas também têm que ser registradas, né? Porque entra como administrações, ok? Passei esses vídeos aqui para fixar o conteúdo. Obrigado aí pela companhia de vocês. E hoje também tem a temática de bomba de infusão. Então, coloquei um vídeo lá para vocês estarem assistindo.
Bomba de infusão é uma bomba em que ela pinga rigorosamente as medicações. Muitas das vezes, o paciente que está na UTI, ele precisa de receber uma medicação e ter rigor naquele gotejamento. Então, muitas vezes, o que o equipo a gente não consegue manter rigoroso, a gente tem a bomba de infusão dentro das unidades de terapia intensiva. Então, vou mostrar um vídeo aí para vocês para ilustrar e eu agradeço aí a companhia de vocês. Dúvidas, eu fico à disposição.